Tenho dificuldades em encontrar as palavras certas para descrever o que presenciei recentemente na floresta do Parque Nacional Lassen. Embora este lugar costuma ser palco de histórias alegres e assustadoras, nunca me senti tão aterrorizado e perplexo. O que testemunhei é inegavelmente real, e estou sem ideia do que fazer a não ser apelar para todos que se depararem com isso que entrem em contato comigo e forneçam assistência. Há apenas uma hora, eu estava sentado no alpendre de minha cabana, admirando o pôr do sol, quando de repente, um estrondo ensurdecedor rompeu o silêncio, vibrando em meus ossos. Minha primeira suposição foi um terremoto, mas o solo permanecia estável. Era mais uma vibração rítmica, quase como se houvesse pausas calculadas. Claramente, não podia ser um terremoto, pensei. Simultaneamente, ouvi o som de galhos de árvores estourando ao longe, atrás de minha cabana, e observei bandos de pássaros em pânico, tentando desesperadamente escapar daquela área. Além disso, percebi uma fina camada de fumaça ou névoa em meio à confusão. Imediatamente, minha mente considerou a possibilidade de um deslizamento de rochas em andamento, o que me fez agir rapidamente, preparando-me para a possibilidade de algo se aproximando de minha direção. Enquanto eu observava a área em busca de algum perigo, meus olhos pararam onde eu havia visto os primeiros sinais de perturbação. Por um longo momento, não conseguia acreditar no que estava diante de mim. Suponho que a palavra esqueleto não faz jus à visão. Era como se meu cérebro se recusasse a aceitar a realidade do que estava presenciando. Uma criatura infernal, com uma semelhança grotesca com um esqueleto humano, emergia acima das árvores. Eu uso a palavra esqueleto porque, embora sua forma fosse aproximadamente a de um esqueleto, estava envolto por uma película negra. Eu descreveria essa película como sua pele, embora parecesse ondular e se mover como uma massa infindável de vermes, todos seguindo padrões erráticos e caóticos. Fragmentos dessa massa negra pareciam se desprender enquanto a criatura se movia entre as árvores, colidindo violentamente com os galhos. Seus braços pendiam ao lado do corpo, com enormes mãos de 3 dedos que chegavam abaixo dos joelhos e não faziam qualquer esforço para afastar obstáculos. No entanto, a parte mais inumana de sua anatomia era seu pescoço longo. Se fosse uma escala de tamanho normal, eu imaginaria que foi emprestado de um cavalo ou de alguma criatura semelhante. Apesar de parecer estranho, logo percebi que o pescoço servia para dar à criatura uma amplitude de movimento notável, facilitando sua busca pelo que quer que estivesse procurando. Isso era auxiliado pelo fato de que ela emitia 2 feixes de luz intensa de seus olhos, que iluminavam a floresta abaixo. Parecia que a criatura tinha holofotes embutidos, usados para examinar cada pequeno ser sob seu olhar implacável. Por alguma razão inexplicável, o esqueleto estava suficientemente distante de mim para não perceber minha presença ou simplesmente não demonstrar interesse em me investigar. No entanto, isso não significava que eu estivesse livre para agir como desejasse. Suponha que eu quisesse entrar no meu carro e escapar daquele pesadelo. Nesse caso, teria que seguir uma série de passos que pareciam quase impossíveis de executar sem chamar a atenção da criatura. Além disso, o medo paralisante que se apoderou de mim tornou quase impossível mover qualquer parte do meu corpo. Infelizmente, enquanto eu permanecia imóvel, quase perdi a audição quando o esqueleto abriu sua boca e emitiu um som distorcido, parecido com o chamado de um veado. Ele continuou esse estranho ritual por cerca de 10 minutos, mudando a frequência de suas vocalizações. Tudo isso aconteceu antes de eu espirrar involuntariamente. O esqueleto interrompeu seu chamado, aguardou por alguns segundos e então, de forma surpreendente, alterou seu tom para algo que lembrava uma criança falando em um alto-falante dizendo: "Olá?" Meu coração afundou quando as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Antes que eu pudesse reagir, minhas mãos se agarraram instintivamente ao meu nariz e boca, com medo de que qualquer som ou respiração me traísse. O esqueleto deu um passo na minha direção e lançou seu olhar demoníaco em minha direção. Felizmente, a cabana me ocultava da luz brilhante de seus olhos,
mas ficou claro que eu havia despertado seu interesse. Ele era alto o suficiente para me ver do outro lado da cabana se chegasse mais perto. Em seguida, deu outro passo cauteloso em minha direção e repetiu sua pergunta de forma inumana. Olá? Nesse momento, percebi que precisava tomar uma decisão. Parte de mim estava convencido de que eu poderia enfrentar uma morte certa se não agisse. Então, minha única chance de sobreviver seria correr para a cabana, encontrar as chaves do carro em questão de segundos e fugir o mais rápido possível. No entanto, essa ação arriscada também significaria revelar minha localização ao esqueleto. Ainda assim, qualquer coisa parecia melhor do que esperar passivamente por aquela criatura se aproximar e me transformar em sua próxima refeição. Lutando contra o instinto de fugir para a floresta e me esconder, reuni toda a minha força mental para me preparar para o que viria a seguir. Em silêncio e com determinação, comecei a me virar na direção da porta, pronto para correr pela minha vida. Mas assim que comecei a me mover, ouvi um gemido ao longe. Para minha surpresa, parecia um verdadeiro veado. O esqueleto deve ter ouvido o som ao mesmo tempo que eu. Seu longo pescoço se esticou instantaneamente em direção ao som. Seus olhos luminosos piscaram freneticamente, e ele partiu em direção ao barulho, como se a presa que estava perseguindo momentos atrás nunca tivesse existido. Aproveitei a oportunidade para voltar para a minha cabana, pegar as chaves do carro e me esconder debaixo da cama com meu telefone, um rifle e um travesseiro para abafar qualquer som que pudesse me trair. Já se passou cerca de 1 hora desde que o esqueleto partiu, e não ouvi mais nenhum ruído do lado de fora. Ainda assim, estou com muito medo de sair e verificar. Planejo partir assim que o sol nascer, mas por enquanto me sinto tão encurralado quanto antes. Fiz uma chamada rápida para o 911, tentando explicar o que aconteceu e pedindo o envio imediato de todas as unidades disponíveis. No entanto, como era de se esperar, eles pareciam pensar que eu estava sob efeito de drogas e sugeriram que o que quer que eu tivesse visto não poderia me prejudicar e apenas me aconselharam a dormir. Devido ao péssimo serviço de internet, minhas mensagens de texto para meus amigos simplesmente não estão sendo enviadas. Lutando contra a frustração esmagadora, comecei a digitar o que você está a ouvir agora. Neste momento, minha mente está completamente focada em compartilhar esta narrativa detalhada da minha experiência e publicá-la online, na esperança de que, por algum milagre, minha conexão à internet funcione e alguém possa entrar em contato com as pessoas certas que acreditarão em mim e enviarão ajuda. Ou, em um cenário mais sombrio, caso não sobreviva a esta situação, este texto servirá como um testemunho final das minhas últimas horas na Terra. O mínimo que posso fazer é deixar aqueles que se preocupam comigo saberem que não enlouqueci ou fui vítima de algum incidente envolvendo um urso. Se alguém tiver qualquer informação sobre o que estou enfrentando, por favor, compartilhe. Não tenho certeza se histórias semelhantes ocorreram nas proximidades de Lassen ou se esta é uma ocorrência inédita, mas preciso desesperadamente entender o que está acontecendo para ter alguma chance de sobreviver à noite. Minha esperança repousa aqui. Devo enfatizar que isso não é uma farsa ou um mero entretenimento. Não estou tentando assustar ninguém ou criar uma lenda urbana. Sou apenas um homem profundamente assustado, desesperado para encontrar alguém que acredite em mim. E peço a todos que ouviram isso que, por favor, me ajudem.